Olá, meus amigos e minhas amigas. Aqui estamos para mais um vídeo de nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre a medicina tradicional e a medicina holística. Antes de mais nada, o meu nome é Luiz Sérgio, eu sou médico, psiquiatra, homeopata e terapeuta floral. E criei este canal Saúde Integral no sentido de trazer conhecimentos ligados ao ser humano como um todo, não é? Então, gostaria de pedir a vocês a participação através de comentários. Mandem suas perguntas, suas dúvidas, que elas serão respondidas na medida do possível. E se inscrevam no canal, deixe seu like e apertem o sininho para receberem as notificações quando tivermos um novo vídeo. Este canal é construído por cada um de nós e tem o objetivo de trazer informações abrangentes sobre a saúde nos dias de hoje, ok? Então, não se esqueçam de darem o seu like. Como disse no começo, vamos conversar sobre a medicina tradicional e a medicina holística, tá? Antes de iniciarmos, é interessante deixar bem claro que não há uma medicina melhor do que a outra. Tanto a medicina tradicional quanto a medicina holística, na realidade, elas se complementam, acrescendo um arsenal de ferramentas disponível para o entendimento do ser humano, da saúde e da doença. Para entendermos alguns aspectos do tema, precisamos analisar a época em que as coisas foram fundamentadas. Para isso, nós vamos olhar um pouco a questão dos paradigmas, não é? O que vem a ser um paradigma. Paradigma é a forma de entendimento da realidade que predomina numa determinada época do pensamento humano. Então, cada época do pensamento humano é caracterizado por uma forma de ver a realidade que influencia todos os limites do conhecimento humano, tá? Então, por exemplo, não é? Há muitos séculos atrás, no Egito, um astrônomo chamado Ptolomeu desenvolveu pesquisas e descobriu que a Terra era o centro do universo e o Sol e os planetas giravam ao redor da Terra, criando assim o que a gente chama de modelo geocêntrico da sociedade. E com isso, criou-se essa maneira de encarar a realidade. Para as pessoas, a Terra era o centro e o Sol e os planetas giravam ao redor da Terra. Esse modo de ver as coisas, esse modo de entender a realidade, durou muitos e muitos séculos, até que outro astrônomo, denominado Copérnico, e mais tarde referendado por Galileu, conseguiu demonstrar que não era bem assim a situação, que era o Sol que estava no centro do universo e a Terra, bem como os demais planetas, giravam
ao redor do Sol. Então, criando assim o modelo heliocêntrico. Então, durante muitos séculos, se pensou no modelo geocêntrico. E a partir das pesquisas de novos astrônomos, passou-se a pensar e ver a realidade da maneira do modelo heliocêntrico, ou seja, o Sol no centro do universo. Isso mudou totalmente a maneira de ver as coisas. Então, quero que entendam o que é um paradigma, é uma maneira de se ver coisas. E a medicina tradicional, a medicina oficial, ela se desenvolveu a partir dos modelos, das pesquisas do filósofo francês René Descartes e do cientista Isaac Newton, do físico Isaac Newton. E dentro desse paradigma, dessa maneira de ver as coisas, a ciência era materialista e foi assentada em bases materialistas exatamente para se afastar dos domínios da igreja. Houve aí, nesse momento, há 400 anos atrás, uma divisão entre o olhar da ciência e o olhar da religião. Então, através desse olhar materialista, o ser humano conseguiu desenvolver muito a nível das pesquisas sobre a natureza mais íntima da matéria. Houve um progresso inegável nesse setor de pesquisas, ok? Só que, dando continuidade ao movimento evolutivo do pensamento humano, em começos do século passado, alguns físicos começaram a perceber que a matéria era a energia condensada. E com as pesquisas de Isaac Newton, da teoria da relatividade, descobriu-se e começou a se descortinar a física quântica, tá? Que se aprofundou nas pesquisas da energia, fundando aí um novo paradigma, que é o paradigma holístico, tá? Onde matéria e energia, na realidade, são a mesma coisa em diferentes estados. Então, percebam que há uma transição de paradigmas. A ciência tradicional, clássica, estribada no paradigma newtoniano, e a medicina holística, baseada no paradigma quântico, no novo olhar da ciência. E aí nós vamos caminhando e desbravando novas fronteiras do conhecimento, não é? Para ter uma ideia de uma comparação entre a medicina tradicional e a medicina holística, nós trouxemos alguns elementos. Primeiro deles, é inegável que o avanço tecnológico de ponta e os exames sofisticados que a medicina tradicional conseguiu desenvolver, principalmente nos dias atuais, não é? Então, já existem maravilhas nesse campo e a ciência, a medicina tradicional conseguiu desenvolver muito o campo dos diagnósticos, não é? Através desses recursos que hoje são espetaculares, não é? Já a medicina integral, ela traz uma escuta tranquila e atenta das queixas do paciente. Ela não se preocupa tanto com o arsenal
tecnológico, mas sim ela se preocupa e se baseia na escuta atenta das queixas do paciente. Dessa forma, a medicina tradicional tem uma consulta rápida e padronizada, ou seja, pouca valorização da relação médico-paciente. Alguns anos atrás, foi feita uma pesquisa com pacientes do SUS. Eles pegaram um grupo de pacientes que ia ser tratado com os recursos padronizados do SUS. Então, a consulta durava, em média, 5 minutos e os medicamentos eram os medicamentos disponíveis na rede pública. E criaram um outro grupo, com as mesmas características dos medicamentos, mas com a única diferença de que a consulta duraria 20 minutos. E depois de um determinado período, compararam os resultados e viram que o grupo que teve a consulta de 20 minutos, ele teve acentuadas melhoras em relação ao grupo do atendimento formal, mostrando que o paciente é um ser que necessita de acolhimento, necessita de ser ouvido. O simples fato de aumentar o tempo, e olha que não foi muito, aumentar o tempo de escuta da queixa desses enfermos trouxe uma melhora excelente em relação ao método tradicional. Então, na medicina integral, holística, nós temos uma consulta que geralmente é demorada, não é? Havendo aí uma grande valorização da relação médico-paciente. O paciente se sente acolhido, se sente seguro, se sente à vontade para exteriorizar todas as suas fraquezas, todas as suas vulnerabilidades, favorecendo com isso uma melhora nos seus sintomas, tá? Na medicina tradicional, os remédios são padronizados. Então, há um protocolo semelhante. Um paciente com dor de estômago vai receber o medicamento X, e o outro paciente com dor de estômago também vai receber o mesmo medicamento. Então, não há uma individualização. O medicamento, a terapêutica, é voltada para a eliminação da doença, enquanto que na medicina holística é, é valorizado o indivíduo, tá? Então, os remédios, as medicações são individualizados, dependendo de cada pessoa. Então, na medicina tradicional, o remédio é para a doença. Na medicina holística, o remédio é para o doente. Tá? Então, o João, que vai no consultório com queixa de dor de estômago, vai receber um medicamento X. E o Joaquim, que vai no consultório com queixa de dor de estômago, poderá eventualmente receber um outro medicamento, porque está se olhando a personalidade, o conjunto, a pessoa como um todo. Tá? Dentro da visão da medicina tradicional, o médico ele leva em consideração a visão das partes enfermas. Então, por exemplo, um paciente vai ao consultório do ortopedista com uma queixa de dor no joelho direito. Não importa se ele se chama João, Joaquim ou José, o médico vai olhar apenas
o joelho direito lesionado e vai prescrever medicamentos ou cirurgia ou qualquer procedimento para o joelho. Na medicina holística, o paciente que chega ao consultório com o joelho inflamado, mas ele é visto como uma pessoa, e cada pessoa, o Joaquim vivencia o joelho inflamado de uma maneira, o José de outra e o João de outra. Então, leva-se em conta a visão da pessoa como um processo no adoecer. Tá? E, por último, acredito até que é o mais importante, nós temos a questão da responsabilidade sobre a cura. Na medicina tradicional, o paciente deposita toda a confiança no médico e nos medicamentos. Tá? Então, o que, que acontece? Ele tira dos seus ombros a responsabilidade pela cura. A responsabilidade pela cura, pelo restabelecimento da saúde, é do médico e dos medicamentos. Se o indivíduo não fica curado, ele pode pensar que o médico não foi adequado, prescrevendo os medicamentos que não foram adequados. Ele não tem nada a ver com isso, é uma vítima na mão do médico e dos medicamentos. Já na visão holística, acontece exatamente o contrário. O paciente, o enfermo, é convidado a participar, junto com o médico, do processo de cura. Então, a responsabilidade passa a ser dividida entre o médico e o paciente. Em algum momento da sua história, o indivíduo saiu da trilha da saúde e penetrou no atalho da doença. Ele que vai ter que descobrir o caminho de volta da doença para a trilha da saúde. Ele vai descobrir com a ajuda do médico que tem a visão holística, ok? É muito interessante, eu faço essa comparação. Na medicina tradicional, o enfermo, o paciente é visto, imagina, como um carro. Se o teu carro enguiça ou apresenta algum defeito, o que que você faz? Você leva ele para a oficina e fala com o mecânico: olha, veja aí o que está acontecendo, o carro está falhando, está morrendo, descobre aí qual é o defeito, eu vou deixar ele aí, às 6 horas da tarde eu volto para retirar o meu carro. Essa é a visão da medicina tradicional. Já na visão da medicina holística, o que que acontece? O paciente tem a consciência, é levado a ter a consciência de assumir a responsabilidade e assumir integralmente a busca da sua saúde. Então, é um trabalho em conjunto que é feito, ok? E aí, o que que acontece, não é? Nós vamos entender e voltar a lembrar a composição trinária do ser humano. O ser humano, ele é como se fosse um prédio de 3 andares. No primeiro andar, nós temos o nível físico, aonde acontecem as trocas bioquímicas, toda a fisiologia. Então, a ciência tradicional, ela se ocupa especificamente deste andar, descobrindo, escrutinando as causas dos possíveis desequilíbrios
metabólicos, bioquímicos, no nível físico. E, para isso, ela dispõe de recursos avançadíssimos da moderna tecnologia. No segundo andar, nós já temos o campo energético humano, aonde existem as chamadas terapias vibracionais, né? Como a homeopatia, os florais, a medicina tradicional chinesa, a cromoterapia e tantas outras terapias que entendem que o ser humano possui este campo de energia que interfere, quando desequilibrado, no nível físico. E, por último, nós temos o terceiro andar, que é o nível da espiritualidade do paciente, do eu divino, aonde ele tem que descobrir as razões da sua própria existência, não é? Aonde funciona a mudança de consciência, a mudança de crenças, o autoconhecimento, e aí entra a psicoterapia como uma excelente ferramenta nas suas diversas escolas de pensamento. Então, percebam que esta estrutura ela funciona de maneira sinérgica, ou seja, o que acontece num nível imediatamente repercute no outro e no outro, e vice-versa. É como se fosse uma via de mão dupla. Impulsos desce da consciência mais profunda, chegam ao campo energético do indivíduo e se materializam no seu nível físico, enquanto estímulos oriundos do nível físico sobem para o seu campo energético e vão influenciar o seu campo consciencial. Então, é de suma importância que se entenda esse esquema e a sinergia entre esses níveis. A medicina tradicional, até então, vinha se ocupando apenas do primeiro andar. E a medicina holística, ela vem acrescentar, ela vem clarear, ela vem ampliar os limites, trazendo o nível energético e o nível espiritual para a compreensão global do ser humano em seu sofrimento, em sua doença. Aí elas se complementam de uma forma perfeita. É interessante, isso eu posso ser testemunha, porque nos primórdios, quando eu me formei, lá 50 anos atrás, a medicina tradicional era muito rígida, muito estruturada no paradigma mecanicista, materialista, e o médico que se ousasse falar nesses outros níveis era olhado de esguelha pelos seus colegas, quando não ironizado e colocado de escanteio na comunidade científica. Hoje em dia, graças ao desenvolvimento do conhecimento humano, tá? A medicina veio ampliando e, na medida que vem ampliando, vem incorporando esses outros componentes do ser humano, de formas que hoje muitos médicos aconselham seus pacientes a procurarem mudar o seu estilo de vida, a procurarem uma alimentação mais equilibrada, a procurarem a prática regular de exercícios físicos, entendendo que tudo isso são fatores que contribuem para a saúde do indivíduo. Médicos, hoje em dia, aconselham os seus pacientes a terem uma religião, qualquer que seja ela, a desenvolverem o hábito da prece, da oração, a desenvolverem o hábito da meditação,
qualquer que seja o tipo de meditação, entendendo que o campo emocional, o campo mental, influencia muito as reações no nível orgânico. Hoje, temos a psicossomática como um ramo da medicina tradicional a desenvolver pesquisas intensas sobre a origem e a influência das emoções sobre a saúde e saúde física e a saúde física influenciando as emoções. Então, percebam que nós ganhamos se observarmos o ser humano na sua completude, nos seus diversos níveis. E aí nós voltamos à velha definição da Organização Mundial de Saúde, quando nos fala que a saúde é o equilíbrio, é o bem-estar psico, social, físico, espiritual do ser humano. Então, ela já compreende e aceita que o ser humano tem esses diversos níveis. Agora estamos a passos largos na integração desses diversos setores, desses diversos saberes, para um aprofundamento e uma realização de uma medicina integrada, de uma medicina integrativa que contemple o ser humano em todos os seus seres, em todos os seus setores de vivência, não é? Essas eram as reflexões que eu gostaria de deixar para vocês neste vídeo. Peço novamente que se inscrevam no canal, que deem seus comentários, suas sugestões, suas dúvidas, para que possamos todos caminhar no sentido de uma condição de bem-estar de vida. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.